Por muito tempo, esse dia foi um dos piores dias da minha vida. Por muito tempo, foi um dia de muito sofrimento, de muita angústia, pelo fato de eu não ter o meu pai biológico presente comigo. E você pode estar passando por essa mesma circunstância. Eu vou te ensinar de uma vez por todas, através do que o Espírito Santo ministrou na minha vida, como que você pode enfrentar essa barreira e viver algo novo a partir de hoje. Fala galera, para quem não me conhece, me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago, e seja bem-vindo a mais um vídeo da Gago TV. Aqui neste canal a gente mostra o evangelho puro, simples e sem hipocrisia, na prática. Se você já gosta de conteúdo assim, não esqueça de se inscrever e fazer parte dessa família. Por muitos anos, esse dia foi um dia muito triste em minha vida, onde eu via todos os meus amigos podendo aproveitar o seu dia com seu pai e eu não tendo o meu pai biológico presente comigo. Nas escolas, era a época que as crianças preparavam para apresentar para os seus pais e eu não tinha pai para apresentar. As crianças preenchiam, pintavam desenhos e faziam coisas para entregar para os seus pais, mas eu não tinha um pai para entregar. Por mais que meus avós e o meu tio tiveram um papel principal nisso, mas eu sentia a falta da minha presença paterna. E por muito tempo isso foi um peso em minha vida. Por muito tempo eu fiquei chateado com isso. Eu guardei esse sentimento, eu tentava demonstrar para todo mundo que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Eu criei em minha imaginação uma figura paterna perfeita, de um pai que era muito melhor do que todos os pais dos meus amigos. E isso só trouxe sofrimento para a minha vida. E eu o culpava simplesmente por não ter passado nenhum dia dos pais comigo. E você se encontra nesse dia, você está passando por esse dia e a paternidade tem sido um peso, mas eu queria falar para você de uma paternidade de uma forma que vai te transformar. Porque quando nós escutamos que Deus é o nosso pai, nós não queremos ter Deus como pai, nós queremos ter Deus como nosso amigo, porque a nossa figura paterna nos feriu, a nossa figura paterna nos machucou. Então por isso que nós vamos estar falando da verdadeira figura paterna, da paternidade de Cristo. Por muito tempo eu ouvi que Deus era meu pai, Abba Pai, e por muitas vezes eu falei assim, não, eu quero que Deus seja tudo, mas menos o meu pai. Porque na minha cabeça a figura paterna era ruim, era má, abandonava. Quando as pessoas falavam que Deus era um bom pai, aquilo entrava em colapso em minha vida. E foi aí que eu entendi uma das coisas principais que mudaram a minha vida para sempre. Eu parei de tentar entender a Deus com meus próprios entendimentos e eu comecei a pedir para que o Espírito Santo me revelasse Deus como um bom pai. Em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então isso não vem permeante o que nós acreditamos, mas sim vem com que o nosso espírito, o Espírito Santo, testifica que nós somos filhos de Deus. Isso não provém de nós, isso é um dom de Deus. Nós jamais poderemos entender que Deus é o nosso Pai se o Espírito Santo não revelar para você. Então, o primeiro passo principal para que você tenha a paternidade e aceite a paternidade de Cristo é com que você peça para que o Espírito Santo te encha, para que você reconheça a paternidade de Cristo em sua vida. Porque nós que temos trauma em relação à paternidade, se nós carregarmos essa mensagem, se nós acharmos que Deus é como o nosso pai terreno, nós não teremos um verdadeiro relacionamento sincero com Jesus. Isso nos impede de viver algo novo, isso nos impede de viver coisas novas, porque nós achamos que Deus é igual ao nosso pai terreno. E Deus, ele é imutável, ele é infalível, e Deus, ele não falha. Deus, ele te ama, tanto que ele enviou o seu filho primogênito, seu primeiro filho, por amor a nós. Se você quiser ser curado dessa síndrome da paternidade, o primeiro ponto que você tem que entender é que você precisa ser cheio do Espírito Santo. O segundo ponto que você precisa entender é que você precisa liberar perdão. As coisas que aconteceram na sua vida serviu para te construir quem você é hoje. Nós servimos a um Deus que preparou tudo, nós servimos a um Deus que cuidou de tudo. Então ele permitiu isso na sua vida para que você seja quem você é hoje. Ao invés de você ter mágoa, seja grato, porque essas dificuldades estão construindo quem você é em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil, mas nós só podemos amar, nós só podemos ser perdoados se nós perdoarmos primeiro. Então, se você quiser ser amado e perdoado por Deus, demonstre esse amor perdoando alguém, perdoando o seu pai. Terceiro ponto, isso muitas vezes não vai ser algo que vai acontecer do dia para noite. Para mim foram mais de 14 anos. Foi difícil, foi complicado, foi um processo, eu tive que fazer um jejum, eu tive que mergulhar na palavra de Deus, eu tive que mergulhar num relacionamento com o Espírito Santo para que eu conseguisse perdoar o meu pai, para que eu conseguisse entender que Deus era meu pai e que Deus não é igual o meu pai terreno. Foi um processo, foi algo árduo, foi algo que eu tive que pagar o preço
para aquilo acontecer na minha vida. Então não espere acontecer do dia para a noite. Vai ser cobrado de você um preço. Você vai ter que passar por um processo para que você aprenda que Deus é seu Pai. Quarto ponto, tudo vai valer a pena. Então enfrente esse processo. É muito comum quando nós falamos de processo, ainda mais um processo como esse, que é um processo sentimental, que é um processo doloroso, em meio ao processo nós falamos, não vale a pena fazer isso e queremos parar. Meu irmão, entenda que se é o Espírito Santo que vai te revelar que Deus é teu Pai, não é para você lutar com suas forças, mas as forças de Deus. Peça para que o Espírito Santo te conduza, siga e viva durante a vontade de Deus. Inclusive, nós vamos ter um treinamento onde nós vamos ensinar a você a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que é cristão e não está conseguindo sair de ponto A para ponto B, dia 2 de setembro, nós temos uma imersão que vai te fazer você conhecer e viver a vontade de Deus para a sua vida. Para você se inscrever, é só você clicar no link da descrição. Se você não estiver disposto a viver a vontade de Deus para a sua vida, naturalmente você não vai conseguir perdoar o seu pai, você não vai conseguir enfrentar esse processo, porque na nossa carne ele é ruim, ele é mau, mas essa é a sua visão. E quando nós vivemos por Cristo, não é a nossa visão que reina, mas sim a vontade de Deus tem que reinar. E a vontade de Deus é amar e perdoar. Então nós temos que perdoar o nosso próximo, nós temos que amar o nosso próximo, inclusive os nossos pais. Então quando nós entendemos isso, nós entendemos que para nós manifestarmos o reino de Deus, é necessário liberarmos perdão e amar o próximo e enfrentar o processo até o fim. O processo não vai ser fácil. Eu seria muito hipócrita tá vindo aqui e falar para você é um processo fácil, mas eu posso falar para você que enfrentar esse processo foi a melhor decisão da minha vida. E vamos para o último passo, que é colha os frutos de enfrentar esse processo. Pouco mais de um ano atrás eu casei e eu tive a oportunidade de chamar o meu pai para vir para o meu casamento. Ali tinha muitos amigos, muitas pessoas que não conheciam o meu pai e nem esperavam que eu iria chamar ele. E o fato de eu ter chamado e ele ter vindo no meu casamento, aquilo falou muito comigo, eu acredito que falou com ele também. E com todas as pessoas que estavam ali à sua volta. E poder celebrar essa data tão importante, esse marco tão importante em minha vida, na vida da minha família, junto com ele, foi algo inesquecível. Vale a pena enfrentar o processo. Vale a pena ganhar, porque nós vamos colher frutos. Mesmo que não seja frutos terrenos, nós vamos colher frutos celestiais. Porque é isso que importa. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nós temos que viver aqui como se fosse o nosso último dia, nosso último suspiro e pronto para pregar o evangelho e ser testemunha de Cristo aqui na terra. Porque tudo que nós fazermos aqui na terra, nós seremos julgados lá no céu. E aí, o que você tem plantado, como você tem agido e como você tem vivido? Se esse conteúdo te edificou, compartilha com alguém que está passando pelo mesmo processo que você. Porque não são apenas números, são almas, então vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. E não esqueça de se inscrever e comentar aqui embaixo. Força para as pessoas enfrentarem esse processo. E eu vou estar indicando esse vídeo aqui para você. E não esqueça que não são apenas números, são almas. Então vamos atingir a maior quantidade de almas possível. E já ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo.